Olá, tudo bem? Você conhece uma função exponencial? Como que nós podemos utilizar essa função exponencial no algoritmo? Para isso, hoje nós vamos resolver o exercício de número 13. Vou resolver de duas formas e apresentar para você, então, essa função exponencial. Bora lá programar? Então, estamos aqui na nossa aula de número 19 e hoje eu trago para você a função exponencial, função exp, e o exercício 13, que ele aborda, dá para a gente utilizar essa função nesse exercício. Além disso, eu vou deixar para você dois desafios, o desafio de número 14 e o desafio de número 15, que vão ser resolvidos na próxima aula. Antes disso, deixe os seus comentários, se você está gostando, suas dúvidas, quais as dúvidas que você tem, e não esqueça de se inscrever no canal. Vamos lá entender o nosso exercício e entender o que é essa função exponencial. Uma função, ela já é uma parte implementada que nós podemos utilizar no nosso algoritmo. Então, a função exp, que vem de função exponencial, ela recebe como base e expoente. Então, ela recebe esses parâmetros aqui. Nós vamos informar qual é a base, qual é o expoente, e ela vai retornar o valor dessa potência. Então, nós utilizamos a função exponencial para retornar a potência. Nós temos o operador de potência também. Lembra? Lá nos nossos operadores aritméticos? E esses valores aqui têm que ser do tipo real. Antes disso, de começar a programar e mostrar para você o exercício, eu vou mostrar para você onde você pode ter a lista de funções que o VisualG disponibiliza. Muitas linguagens de programação já disponibilizam funções prontas para a gente poder utilizar. Vou mostrar o site para você. Pesquisando no Google, eu coloquei VisualG 3 funções. Ele trouxe esse link aqui, Manual VisualG 3, e aqui também tem as funções da versão anterior. Qualquer uma das duas você pode acessar. Eu vou acessar essa daqui, a primeira aqui é do VisualG 2, então ele traz todas as funções que tem aqui, e vou mostrar para você aqui o manual do VisualG 3. Então nós temos aqui esse manual, esse site, eu vou deixar os links, os dois links na descrição do vídeo, e aqui você abrindo, expandindo aqui tabela de conteúdos, nós vamos procurar aqui embaixo pelas funções do VisualG versão 3.0. Então tem as funções numéricas, algébricas e trigonométricas. Vamos ver? Aqui está a lista das funções. Veja que tem para retornar um número absoluto, retornar o ângulo em radianos, cujo cosseno é representado por expressão, e assim por diante. E nós temos aqui a nossa a função exponencial, que ela vai retornar para nós, então, um número, a base, elevado a um expoente. Tem outras funções aqui que você também pode ver alguns exemplos. E aqui as funções para manipulação de cadeia de caracteres, para manipulação de strings. Vamos lá agora então para o VisualG, para a gente resolver. Antes disso eu vou apresentar o problema para você, né? Então, eu vou resolver de duas formas, usando o operador de potência e usando
a função exponencial. Qual é o nosso problema que nós vamos resolver hoje? Então, o exercício de número 13, ele pede para construir um programa que leia 3 valores inteiros, representados pelas variáveis a, b e c. Aqui, nós vamos precisar declarar as variáveis a, b e c do tipo real por causa da função. E apresente como resultado final o valor da soma dos quadrados dos 3 valores lidos. Então, se eu for utilizar o operador de potência, eu posso declarar os valores como inteiro, as variáveis como inteiro. Para usar a função, nós temos que declarar do tipo real. Vamos entender direitinho. Eu quero que soma os quadrados de cada um dos valores de A, B e C. Então, primeiro preciso elevar o A ao quadrado, o B ao quadrado, o C ao quadrado, para depois somar esses resultados. Vamos então começar a implementação. Tem várias formas de se fazer, como eu já falei para você. Um algoritmo ele pode ser feito não de uma única forma. Normalmente cada um tem a sua lógica e cada um implementa da sua forma que sabe fazer. Então, eu vou apresentar aqui duas versões, uma utilizando o operador de potência e outro utilizando a função exponencial. Vamos lá para o visual agora. Primeira coisa, eu vou salvar o algoritmo, salvar o arquivo, exercício, é o exercício 13, vou pedir para salvar, estou aqui na minha pasta da aula 19, vou abrir e vou salvar o meu arquivo nessa pasta, que depois você tem acesso lá pelo GitHub. Então, vou declarar a variável A, B e C, vou declarar do tipo real, já pensando na função que a gente vai utilizar. Vou declarar também a variável S, que vai ser a minha variável de soma, do tipo real. Lembrando, você pode declarar tudo na mesma linha, eu só coloquei aqui para ficar melhor visualização no vídeo. Aqui nós vamos fazer a entrada de dados. Então, primeiro eu vou fazer essa versão aqui utilizando o operador de potência, que é o acento circunflexo. Vou pedir aqui, escreva valor de A, leia a minha variável A. Escreva valor de B, fechando parênteses, leia a minha variável B. Escreva valor, precisa valor da minha variável C, valor para o C, leia variável C. Então, aqui vamos fazer nosso processamento e vou colocar aqui primeira solução. Depois eu vou deixar comentado e aí você fica com o código aqui com as duas versões que nós podemos utilizar. Então, a primeira solução que eu posso fazer é S recebe o quê? Poderia fazer A que multiplica A mais B que multiplica B mais C que multiplica C. Essa seria uma versão bem simples, né? Seria A que multiplica A mais B que multiplica B
mais C que multiplica C. Então, um número vezes ele mesmo é um número ao quadrado. Mas nós vamos utilizar aqui, então, em vez de fazer dessa forma, nós vamos utilizar o operador matemático, que é o operador de potência. Então, A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado. Falei que ia dar duas soluções, mas já estou apresentando três, só que não estou implementando a terceira, a primeira que eu mostrei para você. E agora, então, nós já temos aqui, nós vamos dar a saída de dados. Escreva soma dos quadrados é igual a, vamos colocar aqui a nossa variável S. E agora, vou salvar, teclei Ctrl S e vamos executar. Vamos ver os valores aqui antes de executar. Então, o A vale 2, o B vale 3, o C vale 5, tem que dar o valor de 38. A, 2, o B é 3 e o C é 5. Nós temos lá 38. Ótimo, maravilha. Vamos agora, então, ver o outro valor, os outros valores, como sugestão. Então, eu tenho um número negativo, menos 8, negativo, né? Na multiplicação, números negativos, você multiplicando, vai dar número positivo. Então, tem menos 8, 10 e 6. Vamos para o nosso algoritmo. Executando novamente. Menos 8, 10 e 6. Valor 200. Ótimo. Então, está funcionando perfeitamente o nosso algoritmo. Vamos ver, então, para a implementação da segunda solução. Eu vou deixar comentado esta linha aqui, a linha 19, que foi a primeira forma. E aí nós vamos fazer aqui o processamento da segunda solução, usando, então, a função. Como é que nós fazemos? S vai receber a minha função exp, percebe que ela já fica na cor azul, e aí ela vai receber a base. Quem é a base? A minha variável A, elevado a quanto? Elevado ao quadrado. Então, base elevado ao expoente, separado por vírgula. Primeiro valor é a base, segundo valor é o expoente. Imagina se você tem que fazer uma operação igual fiz A, que multiplicar um valor elevado à quinta. Então, você tem que colocar A, que multiplica A, que multiplica A, que multiplica A e que multiplica A. Então, aquela primeira forma que eu comecei a aula não fica boa para a gente fazer. Aqui nós temos o operador, o circunflexo, que é o operador de potência, poderia colocar A elevado à quinta. E nós temos também, então, essa função que faz essa operação de exponenciação, uma função exponencial. Então, eu tenho que escrever novamente exp, né, que é o expoente, de b elevado ao quadrado. Cada vez que eu quero fazer um número, então eu estou somando aqui o exp de o c elevado ao quadrado. Dessa forma, nós temos aqui o mesmo resultado, equivalente ao que nós escrevemos aqui na linha 19, mas aqui utilizando uma função já disponibilizada pelo Visualg. Vou executar novamente, então eu salvei. O valor de A é 2, de B é 3, de C é 5 e temos lá o valor de 138. Espera aí que tem alguma coisa errada, vamos ver o que aconteceu aqui.
Acontece que eu digitei errado aqui, né? Eu coloquei 3, mas eu quero o c elevado ao quadrado. Agora sim, veja como é importante a gente ter valores para testes. Então, o a elevado é 2, o b é 3, o c é 5, tenho aqui 38. Então, o que eu tinha feito? Eu tinha colocado aqui, em vez de elevar o c ao quadrado, estava elevando o c ao cubo. Então, era 5 vezes 5 vezes 5. Logicamente que não vai dar o resultado do que foi pedido. Vamos fazer o outro teste. Então, é o menos 8, o b é 10 e o c é 6. Temos aqui o valor 200. Agora que nós já resolvemos este exercício, vou deixar dois desafios para você e aí nós vamos resolver na próxima aula. Então, construir um programa que leia 3 valores inteiros representados pelas variáveis a, b e c e apresente como resultado final o valor do quadrado da soma dos 3 valores lidos. Você pode fazer utilizando o operador de potência, né? Ou a função exponenciação. Se dá é igual? Não, não é igual. Veja bem, o outro nós fizemos o quê? Nós somamos aqui o valor da soma dos quadrados dos 3 números. Então, cada número foi elevado ao quadrado para depois somar. Esse daqui que é o quê? O quadrado da soma. Então, presta atenção nesse exercício aqui. E o outro, um exercício aqui para a gente calcular o consumo de um carro, o consumo do combustível, que nós vai apresentar para a gente quantos litros um carro consumiu quando percorreu um determinado percurso, uma quilometragem aqui, para a gente poder fazer esse cálculo. Então, nós vamos... Estou deixando para você aqui esse desafio. Então, gostou da aula? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários para que eu possa trazer para você, então, numa próxima aula, ou tirar as dúvidas aqui pelos comentários mesmo, ou então trago como assunto para uma próxima aula. Espero que você esteja gostando do nosso curso, das nossas aulas. Deixe os seus comentários, se você quiser compartilhar com seus amigos, e não se esqueça de se inscrever. Te vejo na próxima aula trazendo a solução desses 2 desafios. Até lá!